Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Eu sou o irmão Juarez, membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém. Estou aqui em nossa fundação no estado de Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte, cidade de Vespasiano. Aqui nós somos 5 irmãos, a paróquia do glorioso São José. E seguindo esse itinerário de reflexões homiléticas dominicais, nós, em comunhão com toda a igreja, estamos agora no 20º domingo do tempo comum, seguindo assim a reflexão que a Santa Igreja nos traz acerca do pão. Vamos ouvir a palavra? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, minhas irmãs e meus irmãos. Eu vos anuncio o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como é que pode ele dar sua carne para comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse, nós que acompanhamos a Divina Liturgia, Jesus, no Evangelho de João, tem feito discursos acerca do pão. Inclusive, é uma característica de Jesus. Jesus pega pontos importantes da vida do povo, símbolos, e aqui símbolo não é no sentido de uma lembrança distante, é de fato aquilo que é. O símbolo é aquilo que aponta para algo maior. Quando Jesus, por exemplo, ele fala que ele é a porta, que ele é a luz, vejamos bem como está o artigo, o definido: a porta, a luz, o altar, o cordeiro. Ele se coloca como o homem por excelência, que de fato ele é. E como disse, esses dias a igreja tem refletido acerca desse tema do pão. Jesus que se manifesta como pão. E Jesus ele decide então ficar conosco em forma de pão, até porque ele sabia da necessidade que nós tínhamos de estar com ele, na presença dele. Por isso que ele resolve então ali permanecer, mas para isso, para essa permanência de Jesus, a gente sabe que há toda uma participação humana, né? Sempre há essa participação humana, desde o Senhor Deus, quando constrói tudo aquilo que os nossos olhos podem contemplar, ao final da sua belíssima construção, que ele faz homem e mulher, imagem e semelhança sua, ele entrega o governo de tudo que ele faz, para que o humano pudesse cuidar, porque nós somos participantes, partícipes da obra da salvação de Deus. E assim ele continua. Por isso que ele consagra, por isso que ele eleva a condição de apóstolos os seus 12, porque aqueles homens iriam garantir a permanência do pão da vida. Outros pães se apresentaram, o pão que alimenta, que mata a nossa fome, a fome do nosso corpo. E era o alimento mais comum, era o alimento que era do alcance de todos. Veja como Jesus ele procura a forma de estar com todos. O pão
o alimento dos simples, o alimento dos necessitados. Agora Ele toma essa forma. Eu sou o pão da vida, eu sou a carne de que vocês precisam, eu sou a bebida de que vocês precisam para que possam permanecer em mim, porque quem permanece em mim, permanece no Pai. Aqueles homens que não entendiam, como nos diz aqui as Sagradas Escrituras, não entendiam essa dinâmica de Deus, porque não tinham feito uma experiência verídica com o Deus da vida. Eram até religiosos, cumpriam até os preceitos da religião, mas, agora me recordo aqui do Papa Bento XVI, não haviam conseguido sair da letra da lei. Por isso que eles não conseguem fazer uma experiência com a lei verdadeira, a lei que não é somente a palavra pela palavra, não é somente o livro pelo livro, mas é essa lei que é amor e que se faz presença pela palavra e pela força da palavra. No pão e no vinho são corpo e sangue dele para nós, para nos alimentar. O alimento que nós vimos, por exemplo, na leitura do livro do Êxodo, lá no 18º domingo do tempo comum, que eles estavam com fome e Moisés pediu que o Senhor Deus enviasse pão e ele enviou. Aquela fome foi matada momentaneamente, como ele recorda aqui. Nossos pais pediram o pão do céu, mas eles voltaram a ter fome. A Eucaristia, de fato, é para nós essa lembrança de partilha. Eucaristia é partilha. E nós devemos ser homens e mulheres da partilha. A letra da canção vai dizer: somos a igreja do pão partilhado, do abraço e da paz. Somos a igreja da paz. Só tem a paz quem de fato faz essa experiência com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é também sinal de comunhão, a comunhão que é indispensável na vida da igreja. Mas nós não podemos nos prender somente neste sentido da partilha, porque reduz o sentido do verdadeiro pão do céu, que é Jesus. Não é somente partilha. É também. Mas ele mesmo diz: eu sou o verdadeiro pão. Eu sou a carne e o sangue que de fato vocês precisam. Para dizer o quê? Que verdadeiramente Jesus ele operou aquele grande sinal quando ordenou que os apóstolos organizassem, que eles sentassem para que o pão fosse distribuído. A partilha, que é este grande sinal da presença de Deus, é por causa da oração, é por causa da intimidade que o Filho tem com o Pai, que ele tem o poder de partilhar. E a Eucaristia, de fato, é isso para nós. A Eucaristia ela se torna verídica na vida da gente quando a gente assume verdadeiramente todos os dons da partilha. Partilhar o pão, partilhar a palavra, partilhar os dons que eu tenho e que eu coloco em prática para a vida da comunidade. Por isso que a Eucaristia, ela de fato ela se faz real, verdade na vida da gente, quando a gente tem essa disposição de nos colocar a serviço do outro. Exemplo de Maria, mulher da palavra, a mulher que experimentou a Eucaristia por excelência, que é o seu próprio filho, que trouxe, que carregou no seu ventre a Eucaristia. Sai apressadamente para tomar conta de Isabel. Por isso que a gente não assiste uma missa. Por isso que a gente não assiste uma celebração da palavra. Por isso que as divinas liturgias, e por excelência a liturgia da Santa Missa, ela não é assistida, ela é participada. Nós celebramos. Algo que preside para nós, mas todos nós celebramos. Olha como a Eucaristia, olha como esse pão é diferente do outro pão que outrora, lá no Antigo Testamento, Moisés havia providenciado para aquele povo. Não mata somente a fome na carne, mas mata a fome em todos os sentidos da nossa vida e dá sentido real à vida da gente. Por isso que nesses dias a igreja tem nos trazido essas reflexões acerca da Eucaristia e a gente precisa entender aquilo que a gente celebra.
A gente precisa entender que a Eucaristia é a força da palavra de Deus e por isso Eucaristia e palavra não estão dissociados. Só entende de fato a Eucaristia, o poder da Eucaristia, aquele que contempla a palavra de Deus. Por isso que um altar completa o outro. A palavra proclamada, lançada em nossos corações, depois ela se torna força pela boca do sacerdote, o bispo ou padre, que são os homens que consagram para nós o pão e o vinho. E aí foi o próprio Jesus que garantiu essa presença para nós, essa permanência, através desse grande mistério que é o sacerdócio ministerial na vida da igreja. Peçamos ao Senhor Jesus que pela divina liturgia que a gente participa, a gente consiga compreender pela força da palavra o que de fato é o pão do céu. O que é este símbolo que de fato é real, não é simbolismo, é diferente. Símbolo e simbolismo são duas coisas diferentes. O símbolo aponta para algo maior. Aquele pão pequenino, frágil, sem fermento, frágil mesmo. Ele é força porque é o próprio Jesus. Essa é a pedagogia de Deus. A simplicidade dele é justamente para surpreender muitas vezes o nosso coração tão soberbo, tão cheio de si. E esse Deus tão grande se faz tão pequeno para nos alimentar. Que pela participação na Divina Liturgia o Senhor nos ajude a verdadeiramente sermos homens e mulheres da Eucaristia. Deus abençoe você e eu quero terminar essa reflexão fazendo um pedido para você. Nos siga em nossas redes sociais, em nosso Instagram, no YouTube, siga os irmãos da Nova Jerusalém e conheça mais a nossa vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.